sou assistente social, né, na Prefeitura de Sorocaba. Trabalho no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Compõe, então, uma equipe multidisciplinar, né? Nesse serviço, nós trabalhamos com famílias que estão vivenciando alguma situação de violação de direitos ou situação de risco. Em especial nos casos de família que estão com criança também em serviço de acolhimento, nós também trabalhamos, né, atuamos aí com essas famílias. O objetivo do trabalho, né, do CREAS e principalmente aí, né, do serviço social nessa atuação com as famílias é auxiliar a família para que ela consiga exercer o que nós chamamos de função protetiva, que é o cuidado adequado das crianças e dos adolescentes que porventura acabaram sendo aí, né, inseridos no serviço de acolhimento institucional. A respeito, né, da percepção aí que eu tenho enquanto trabalhadora aí da rede, né, que faz parte aí desse perfil dos atendimentos em relação às crianças que são institucionalizadas, eu percebo que em grande parte, né, dos casos que acabam culminando aí numa situação de acolhimento institucional, são famílias que, por vezes, quando você vai escutar lá a história delas de vida, né, quando elas vão descrever, enfim, os seus referenciais e tudo mais, você percebe que elas também tiveram, né, sofreram, vivenciaram algum tipo de violação de direitos. Então, o quanto isso é geracional, né, essa violação de direitos, ela vai transpassando aí, né, por gerações, e eu diria que isso é um dos fatores, assim, que são os mais presentes, né, para além de outras situações aí de vulnerabilidades e tudo mais, mas principalmente essa questão aí geracional mesmo de violação de direitos. Bom, a respeito do comprometimento das crianças e adolescentes aí, né, na questão do seu desenvolvimento, uma vez que elas são colocadas, inseridas aí, né, num serviço de acolhimento, eu acho que talvez tenha aí os dois viés, né? Embora eu acredite sim que, claro que isso, né, dentro aí do meu olhar, né, que é um olhar aí muito restrito, mas que tem sim, né, um comprometimento nesse desenvolvimento, por conta de justamente elas terem uma vivência que, de repente, elas estão inseridas ali num ambiente familiar, que a gente sabe que se foi, né, se acabou culminando num acolhimento institucional, não era um ambiente que era favorável, não era um ambiente que era, né, ok para esse desenvolvimento, mas que ao mesmo tempo elas têm essa ruptura, né, essa mudança muito brusca aí, onde elas são colocadas numa casa com outras crianças, com outros adolescentes, onde elas têm uma rotina que foge um pouco aí essa rotina familiar, mais doméstica. Então eu entendo que tem sim esse comprometimento aí no desenvolvimento, embora eu acho que também essa é uma pergunta que talvez ela necessite, talvez até tenha aí pesquisas a respeito que vão falar um pouco mais detalhadamente a respeito, né? A respeito dos laços afetivos e dos laços aí, né, não só familiares como os comunitários, a gente sabe que a política ela prevê aí, né, essa manutenção desses laços. Na prática, a gente percebe que tem um esforço muito grande das equipes, né, de todos os profissionais, inclusive do próprio psicólogo dentro do serviço de acolhimento, para a manutenção desses laços, né, para que a família, quando não há um impedimento de visita, para que essa família continue, né, tendo contato com essa criança ou com esse adolescente, para que esse laço não se perca, né, não se fragilize mais do que ele já está. Então, esses laços, eles são sempre trabalhados, essa acho que é uma das grandes aí, né, vertentes aí das matrizes que tem dentro do serviço de acolhimento, que é essa manutenção dos laços afetivos, não só, né, familiares, como também até os comunitários, né, quando a gente está falando, às vezes, do ambiente que aquela criança frequentava antes, de outros familiares, né, dessa rede de família aí, essa família extensa, enfim, é bem importante, né. Bom, o papel do psicólogo dentro né, de um serviço aí de acolhimento, acho que é importante colocar que para que esse profissional, né, que atua nesse serviço ou que vai atuar, é importante que ele conheça as normativas, né? Então, assim, tem o guia de orientações técnicas do serviço de acolhimento,
que são os referenciais teóricos que vão estar direcionando esse trabalho do profissional lá. Em relação a este papel específico, né, eu dentro da minha experiência profissional, o que eu percebo? Que o psicólogo dentro do SAICA, ele tem um perfil de mediador, né? Mediador não no sentido só de mediar conflito, né? No sentido assim, ele faz muito essa interlocução. Então, da mesma forma que ele vai fazer esse atendimento, essa escuta, né? Esse trabalho com a criança e com o adolescente que está acolhido, ele também vai fazer o atendimento com as famílias, ele também precisa fazer essa interlocução com os atores da rede, quando é para discutir sobre o caso daquela criança ou daquele adolescente que está acolhido, e também até a colocação, às vezes, né, a indicação, aí, o encaminhamento dessa criança ou desse adolescente para um serviço especializado aí daí na questão de saúde, né? Então, assim, encaminhamento para um CAPS, encaminhamento para uma psicoterapia individual. Então, percebo que o papel do psicólogo dentro do serviço de acolhimento é bem, como que eu vou dizer, ele é bem complexo, né? Eu diria, acho que ele exige, inclusive, um perfil de um profissional que tenha essas habilidades, né, desse trabalho aí em rede. E tem também um outro parâmetro aí que eu não tinha colocado, que é o próprio trabalho com a equipe. Então, assim, esse profissional também vai estar trabalhando aí com os educadores, com os outros profissionais que também compõem aí essa equipe multidisciplinar dentro do serviço de acolhimento. Então, eu entendo que é um perfil, né, de um profissional bem complexo mesmo e que precisa ter um olhar bem abrangente em relação não só ao serviço, como em relação à própria rede, né, e principalmente esse olhar aí acolhedor, enfim, né, esse olhar próximo em relação a essa criança e esse adolescente que foi inserido no serviço. Bom, a respeito, né, da modalidade de acolhimento em família acolhedora, assim, eu sou uma grande entusiasta, eu entendo que é uma modalidade que proporciona aí para essa criança, para esse adolescente, né, um repertório melhor e inclusive dá uma outra abrangência aí para vamos dizer assim, para esse período, né, que esse indivíduo está vivenciando. Então, eu entendo que sim, que é uma modalidade que deveria ser, na minha opinião, aí, a mais utilizada, por entender que essa criança e esse adolescente, ele estaria sendo inserido em um espaço de uma família um pouco, vamos dizer assim, né, um pouco mais aí usual, onde ele vai ter uma dinâmica que é mais próxima da realidade do que ele vivenciar numa casa ali onde tem diferentes faixas etárias, onde ele vai ter várias situações, né, onde ele vai ter que vivenciar com várias outras situações, inclusive às vezes até de próprias, né, próprias violações de direito dentro daquele espaço, por conta dessa complexidade que é hoje um serviço de acolhimento. Então, eu entendo que o serviço da família acolhedora, ele deveria sim ser, né, a primeira alternativa a ser pensada quando a gente fala de acolhimento, né, de inserção da criança num serviço de acolhimento. Ele deveria ser a primeira opção aí, pensando que essa proteção, esse repertório aí da criança ia estar muito mais garantido do que num serviço de acolhimento. Bom, hoje o que eu entendo que seria meu maior desafio profissional aí, né, na atuação dentro de um CREAS e nessa relação aí com as crianças, né, adolescentes em serviço de acolhimento, primeiro, a falta de ausência, né, eu diria, na verdade, a ausência de estrutura do próprio poder público, né, em relação aos serviços, e aí eu acho que até como um todo, né, tanto o serviço público quanto, né, o próprio serviço de acolhimento, enfim, e também a dificuldade que a gente tem desse trabalho em rede, de todos os atores aí que estão envolvidos com as crianças que são institucionalizadas, né? Então, assim, dessa dificuldade mesmo que essa rede seja efetiva, que ela consiga funcionar, né? Sempre pensando aí em prol e no bem-estar aí, né? No melhor para essa criança e para esse adolescente, que a ideia é que ele saia do serviço de acolhimento aí, né? Que fique pouco tempo e que saia o mais breve possível, né? Que seja feita aí a colocação dele, né? Seja na família extensa, na família substituta, enfim, né?
psicólogo de formação, já sou formado desde 2017. Hoje atuo no serviço de acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos. Hoje é uma medida temporária, provisória, né, enquanto o processo deles, até que as famílias possam, né, se reorganizar para reaver a guarda. Aqui no serviço já atuo há 4 anos, hoje tenho especialização tanto em psicoterapia breve, também em direitos humanos e políticas públicas aplicada à infância e juventude. E a minha área de atuação é como psicólogo social, então eu não faço a psicoterapia, né, a psicologia clássica, assim como a gente imagina, das crianças. Meu acompanhamento é com a equipe multi aqui da casa. Hoje, além da equipe mínima, que é assistente social, né, e psicólogo, a gente também tem psicopedagoga, pedagoga, e hoje a gente tem um profissional de educação física que acompanha o nosso trabalho. Não temos outros profissionais da saúde, porque não somos um serviço de saúde, né, somos da assistência social. E o nosso dia a dia, como que funciona? As crianças chegam para cá via conselho tutelar, que é feito o encaminhamento ou direto para a vara da infância e juventude. A gente já faz uma busca, um resgate, todo o histórico de vida dessa família, dessa criança. Então, é um trabalho que não cabe só o profissional de psicologia, né, que está aqui atuando, é toda essa equipe multi. A casa hoje, a gente tem profissionais, tanto tem as cuidadoras, tem profissionais da parte de alimentação, transporte das crianças, também tem toda a parte administrativa, né, para funcionamento, mas a gente também conta com voluntários nesse dia a dia para desempenhar esse papel de referência para as crianças. Quando eles estão aqui, eles frequentam a escola normal, tem a vida comunitária ativa que a gente fala, então eles fazem aula de esporte, de música, atividades de lazer, passeios, e o cuidado com eles no dia a dia, além, né, de ofertar esse trabalho, é entender da onde que eles estão vindo, qual que é a bagagem deles, como que eles estão chegando, porque eu falo, o acolhimento é a gente pegar a criança num ponto da vida e devolver em outro, como se fosse uma viagem. Então, nessa viagem, quem que vai embarcar com essa criança? É toda essa equipe, é os voluntários, é essas referências, além das famílias. Então, a gente faz o trabalho de aproximação, de responsabilização dessas famílias na prática do psicólogo. Então, além dos atendimentos com as crianças, que são pontuais, tem os atendimentos com os familiares, a gente faz visita técnica, visita as famílias, faz as orientações, faz encaminhamento para a rede de serviços, porque as famílias vão ser acompanhadas pela rede municipal. Então a família vai começar a passar no CREAS, no CAPS, nas UBSs, CRAS, todo SOS muitas vezes também, então todos os serviços que são conforme a demanda e a necessidade dessa família. A gente faz o acompanhamento processual, então diariamente escrita de relatórios e envio para a vara da infância e juventude, então participação em audiência representando o melhor interesse da criança, a gente que está lá representando, eu e assistente social no caso. Aqui no dia a dia da casa, é um trabalho também com a equipe, então formação, capacitação dos profissionais que aqui atuam. Hoje na minha prática, então, pelo menos uma vez por mês, eu estou junto com a equipe de cuidadores para fazer a formação que eu falo. Então, cada mês a gente trabalha um tema diferente, desde aspectos o que é a primeira infância, do psicodesenvolvimento da criança, a gente fala sobre adolescência, fala sobre questões de cada fase, a gente discute cada caso para eles entenderem na prática, né, como que funciona o desenvolvimento de cada acolhido. Recentemente a gente também acabei fazendo uma sobre psicodiagnóstico, que é uma demanda no dia a dia aqui da casa. Eles têm acompanhamento também no CAPS Infanto Juvenil do município, a gente que faz, né, esse acompanhamento. Então essa discussão de caso, o desenvolvimento, a gente que está lá nesse dia a dia com eles. O nosso objetivo no serviço de acolhimento é sempre priorizar, acima de tudo, né, o melhor interesse da criança. E quando a gente vai estudando a legislação, a gente vê que é sempre ela voltar para a sua história de vida, independente da violação que ela sofreu, da trajetória que ela viveu. Eles pedem pai e mãe o tempo todo, e é ali que está a referência, a base deles. A gente faz o máximo, tanto com família de origem, família extensa, né, entendendo a configuração familiar para a reinserção, né, dessa criança. Em alguns casos mais extremos, eles podem ser encaminhados para adoção, não seria o ideal, porém, a gente também entende que quando concluído um processo de adoção,
É um processo assim, é muito positivo, porque é um recomeço, uma nova família. Então, no dia a dia a gente trabalha a preservação da história de vida, e quando a gente não faz assim a busca desses pretendentes aqui, né, no serviço de acolhimento, tudo isso depende do caminhamento processual, mas quando tem a família pretendente, a gente faz essa aproximação também no processo de adoção. Então, a adoção não é um trabalho assim que é da noite para o dia que acontece, depende da preparação, começa da família, enquanto o fórum vai trabalhando com a família, expectativa, tudo, a gente trabalha com a criança. Até essa apresentação é um dia a dia, então eles vão se conhecer, vão fazer passeios, atividades externas, até começar possíveis pernoites, até chegar no ponto em que se tem a guarda provisória dada para essa família, eles já não moram mais, né, no serviço de acolhimento e vão morar com essa família, então isso pode levar algumas semanas ou até meses em alguns casos. Concluindo o processo, aí vem a adoção definitiva, mas a gente conta, como eu falei, casos de sucesso, porque é muito melhor uma nova família do que crescer numa instituição. Quando a gente pensa assim, dentro de uma instituição, seria o ideal para essas crianças? Assim, no particular eu já penso que se fosse o ideal era para eles nem estarem aqui, nem estar nessa situação, né? São outras condições de vida que trouxeram eles para cá. E quando a gente vai estudando no dia a dia o histórico dessa família, a gente vê que esses pais, esses avós passaram por violações muitas vezes, então, mas a gente tenta interromper esse ciclo aqui. Chegando no acolhimento seria o ideal, a gente sabe que ainda não, falta muita coisa. Hoje a gente tem o Família Acolhedora, que é uma outra modalidade de acolhimento, onde a criança fica inserida numa rotina familiar de uma família voluntária. Não tem caráter de adoção, é um caráter também provisório. É uma família voluntária que, na verdade, ela está fazendo uma prática que o Estado deveria estar fazendo. Só que como o Estado não tem condição de ter tantas instituições, né, financeiramente falando, aí conta com essas famílias voluntárias, mas já tem muitos estudos que dizem que estar numa rotina familiar é muito melhor para o desenvolvimento, principalmente pensando em primeira e segunda infância da criança. Então, assim, o Família Acolhedora já existe aqui no município, né, de Sorocaba, é muito recente, completou agora 1 ano, semana passada, o serviço. Então, mas a gente já tem mais de 10 famílias que estão acolhendo crianças, e se a gente fosse caminhar assim pensando, a gente está nesse ponto, qual que seria o ideal? Como eu falei, é não ter mais acolhimento, não ter mais essa necessidade, mas se a gente pensar na família acolhedora, é um passo além, um pouco mais próximo desse ideal, porque o ideal eu imagino que a gente nunca vai atingir, porque aí são fatores, né, que dependem socialmente de algo maior, né, não só desse serviço que eu falo. A gente está aqui para conter uma demanda, mas assim, a gente não chega na raiz do problema, a gente atinge quem a gente consegue atingir, mas o todo, infelizmente, a gente ainda não consegue, depende, né, de muita gente aí para fazer acontecer. Olá, eu sou Lígia Neves Busnello e sou psicóloga clínica, atuo há 3 anos na área. Eu trabalho especificamente com crianças e adolescentes e também atendo ao público adulto. Eu venho desenvolvendo um trabalho com crianças que estão, né, na instituição do Estado, e percebo que nós, quanto psicólogos, fazemos muita diferença para essas crianças, porque elas são retiradas, né, do ambiente familiar, muitas vezes por causa de abuso, outras por negligência, e elas já vêm muito adoecidas psiquicamente. Como a gente também não tem um suporte total do Estado, né, no sentido de oferecer essa tratativa de serviços de psicologia, físio, fono, serviços de saúde em geral, a gente atua também como um trabalho voluntário para essas crianças. Então, a Casa Abrigo, ela traz a criança até o meu consultório, por exemplo, né? E a gente inicia esse processo de acolhimento,
de psicoterapia com essa criança que é institucionalizada. Essas crianças, né, que acabam sendo institucionalizadas, elas precisam muito desse apoio, desse suporte psicológico, até para entender o lugar delas na sociedade e também desse acolhimento que expressa afeto, amor, cuidado, muitas vezes que eles não conhecem dentro do ambiente familiar. Além disso, eu considero muito importante que seja também realizado um trabalho com as famílias, né? Com esses pais, com os irmãos, com essa extensão familiar. Porque fruto disso resulta o nosso processo educacional, a nossa instituição enquanto cultura e sociedade. Então essas mães, esses pais que também estão em vulnerabilidade, precisam receber não só o apoio, mas o suporte, né, psicossocial. Então, quando a gente fala de ruptura de laços, né, onde essa criança sai da família e vai para uma instituição, né, essa ruptura ela já aconteceu antes. Ela aconteceu dentro do ambiente familiar. Porque para ela ser retirada é porque já aconteceu uma situação de negligência ou de abuso, né? Então essa ruptura de afeto, ela já foi estabelecida com a própria família. Essa é a primeira ruptura, né? E depois nós vamos ter as afetações dentro da instituição. Muitas vezes essa criança institucionalizada, ela tem comida quentinha, roupa lavada, escola e tudo mais. E mesmo assim, muitas vezes ela sente ainda o desejo de regressar para a família na qual foi, por exemplo, abusada. Dessa forma, a criança, melhor, toda criança tem uma idealização de família, de conceito de família. E essas crianças que são retiradas, né, afastadas da família por conta de algum processo envolvido, seja de abuso, negligência, né, elas levam o seu patamar de fantasia, elas elevam, na verdade, né, que a próxima família vai ser mais acolhedora, vai ter mais cuidado, né? Muitas vezes que essa próxima família que vai acolhê-la, que vai adotá-la, vai ser uma família perfeita, uma família que não tem imperfeições. Quando na realidade, todos nós vamos ter em alguma medida cometer alguns erros e temos alguns defeitos, e essa criança também vai ter esse processo de frustração lá na frente, né? Ao mesmo tempo, essa criança idealiza esse mundo nas figuras parentais e nas figuras de profissionais que as atendem. Essa figura pode ser o psicólogo, o fonoaudiólogo, né, o profissional da saúde em geral, pode ser a tia ali daquela casa-abrigo onde a criança está institucionalizada, pode ser assistente social. Então ela vai procurar figuras de apoio para esse aporte, seja maternal, paternal e de cuidado. E além desses fatores, tem um que é bem preponderante, que diz respeito à adoção, à saída das crianças, né, quando estão institucionalizadas. Geralmente, os bebês, né, têm prioridade no sentido de escolha e tudo mais. Essas crianças maiores, né, porque a gente tem crianças adolescentes dentro dessas casas, abrigos, elas estão vendo, estão assistindo esse processo. Então, além disso, elas se sentem também rejeitadas novamente, sensação de abandono novamente, porque os bebês têm uma certa predileção nesse processo, né? Crianças menores. E os maiores vão ficando. O quanto que isso impacta nos aspectos psicológicos, afetivos, a gente ainda não tem a dimensão dessa estrutura, né? Mas é uma forma de rejeição novamente da sociedade. Então foram rejeitados
né, no sentido do abandono ali da família, e continuam sendo de certa forma, pela própria sociedade. Olá, meu nome é Camila, sou psicóloga, atuo no contexto clínico há 6 anos, realizando atendimento de crianças, adolescentes e adultos sobre a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Sabemos que a institucionalização de crianças ocorre a partir da constatação de que a família já não possui mais condições necessárias para garantir uma vida digna. Então, nesse sentido, conseguimos identificar algumas dificuldades causadas no desenvolvimento dessas crianças e também alguns impactos psicológicos. Então, as principais consequências, que eu posso destacar aqui por meio de algumas observações são a ruptura das relações pessoais, e da ligação de afeto, sensação de abandono e desamparo, e também que pode resultar em problemas comportamentais, e até mesmo atrapalhar relações sociais e amorosas futuramente. No processo psicoterapêutico é possível trabalhar a história de vida desses pacientes, a escuta da sua singularidade. Utilizamos também técnicas de acolhimento para que seja possível o estabelecimento de uma relação terapêutica segura e também identificar se há necessidade de um trabalho com uma rede multidisciplinar de apoio, como psiquiatra, neurologista, fonoaudiólogo, entre outros. Principalmente para garantir a saúde desse paciente e ter os seus direitos preservados. Eu percebo, em alguns momentos, certa desesperança por parte das crianças, principalmente quando já estão há algum tempo na instituição, sem previsão de adoção ou retorno à sua família de origem, assim como comparações com outros colegas quando são inseridos no contexto escolar. Quando tem datas comemorativas, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, percebo que elas apresentam, inclusive, sintomas também bastante ansiosos. As crianças que fazem parte do serviço de acolhimento já têm em seu histórico a experiência de vínculos afetivos fragilizados ou até mesmo rompidos. Então, é importante investir na manutenção desses vínculos e evitar que novas rupturas aconteçam. Então, quando eles sentem segurança nos cuidados que são oferecidos, isso contribui também para a capacidade da criança desenvolver, conseguir ter novos vínculos e para o sentimento de segurança, de confiança em si mesma, em relação ao outro, ao meio, e também a capacidade para tolerar frustrações e angústias. No entanto, ainda é recorrente nos serviços de acolhimento um cuidado insuficiente com os processos principalmente de recepção e de desligamento dessas crianças e adolescentes. E essas situações dificultam ainda mais o processo da construção desses vínculos saudáveis. Eu acredito que se tivesse, que se fosse oferecido a psicoterapia pelo SUS, essas crianças e também as famílias, porque aqui eu considero importante que as famílias também sejam assistidas, elas sairiam muito mais fortalecidas e com muito mais facilidade nesse estabelecimento de vínculos saudáveis. E também não dispenso uma boa seleção de profissionais, com formação e perfil adequado para o estabelecimento de uma rede de trabalho que funcione bem e que ofereça o atendimento de qualidade. Um dos desafios é o abandono de crianças maiores de 5 anos de idade e adolescentes, que acabam muitas vezes sendo esquecidos nesses lares de acolhimento, com o argumento de que elas não se enquadram no perfil desejado. Então, infelizmente, hoje a preferência maior ainda é por crianças recém-nascidas, que pode ser justificada pela expectativa dessas famílias adotantes de controlar possíveis problemas que podem surgir no futuro com uma criança adotada.
Eu não tenho muito conhecimento de como que funciona o Família Acolhedora aqui em Sorocaba, porque todos os pacientes que eu atendi com essa demanda já foram direcionados diretamente para uma instituição. Mas eu sei, né, que o Família Acolhedora ele é preferencial no ECA, então o ideal seria que quando uma criança precisasse de um acolhimento, ela fosse antes, a primeira opção, né, seria que ela fosse para o contexto familiar, e só se não tivesse essa possibilidade de uma assistência na cidade ou no município, ser encaminhada para uma instituição. Normalmente essas famílias elas acolhem uma criança por vez, diferente já, né, da instituição que acolhe entre 10 a 20 crianças de uma vez. E por mais que essas instituições, né, elas ofereçam, né, muitas vezes um serviço ótimo, de qualidade, no contexto familiar, né, a gente entende que essa criança ela pode ter um pouco mais de atenção, né, de afeto, uma rotina, né, onde pode promover autonomia e nas tarefas básicas do dia a dia dela. Então eu gosto de pensar, né, que a gente precisa ter um leque aí de opções, e o mundo ideal seria que quando eu preciso, né, tomar uma medida para uma criança ou adolescente, eu pensar em algo específico, né, para ela, realmente do que ela precisa. Olá, eu sou a Shirley, sou psicóloga e me formei em 2009 na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, e nessa época eu já atuava na área social, uma área que me encanta muito, e dentro da área social, ali atuando dentro da vulnerabilidade, fui passando pela trajetória aí ao longo da universidade e depois ainda atuando junto ao CREAS, que é um centro de referência especializado de assistência social, onde eu tive a experiência de atender crianças e adolescentes vítimas de violência. Isso abriu algumas portas para mim, no sentido de que eu pude acessar o trabalho em serviço de acolhimento. Fui indicada para um trabalho e ali começou um longo desafio, porque, na verdade, eu não tinha experiência nessa área. Durante a minha graduação, eu também tive muito pouco sobre essa temática na universidade. E aí começou grandes lutas ali para poder entender o que era esse contexto de atuação, o que o psicólogo faz com as crianças e adolescentes em situação de acolhimento, em situação de vulnerabilidade. E aí, então, começou a minha trajetória ali, sem muitas referências, porque quando eu comecei a trabalhar nessa área, em 2011, a gente tinha poucas referências, né? Então não tinha livros, bibliografias, profissionais de referência para me dar esse embasamento. E aí foi assim que eu fui construindo uma forma de atuação, e essa forma de atuação, ela tem a ver com a gente conseguir enxergar a individualidade dessa criança, desse adolescente, que está num serviço como esse, de medida de proteção. E assim foi esses longos 12 anos, né, que eu estive em acolhimento. Em 2020, eu comecei também a fazer um trabalho no Instagram, no YouTube, voltado para profissionais, devido a essa minha inquietação, desde o começo da minha graduação, e depois, né, quando eu comecei a trabalhar nessa área, o quão pouco a gente tinha de informações sobre a atuação do psicólogo com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e emocional e tantas outras vulnerabilidades. E assim foi, né, que eu criei o Práticas em Acolhimento, que é um espaço de trocas entre profissionais de formação, capacitação, de equipes, cuidadores, educadores sociais,
no sentido de realmente oferecer subsídios, né, para que esses profissionais possam ter mais apoio nessa longa trajetória de atender vulnerabilidade, essa dor, né? Eu falo que não são feridas, são crateras humanas, né? Que essas crianças e adolescentes vivenciam sem capacitação, sem formação, sem aprofundamento, sem autoconhecimento, né? Que é tão importante para nós, psicólogos. É impossível fazer um trabalho dentro dessa área, né? Eu acho que a gente precisa muito ter essa noção de que trabalhar com a vulnerabilidade do outro é trabalhar com as nossas vulnerabilidades. É a gente enxergar as nossas questões, seja em qualquer área da psicologia, mas em especial essa área onde o que está no outro toca em nós, em algum espaço, em algum momento, em algum tempo, né? Então, eu acho que é de extrema importância que quando a gente vai pensar na atuação dentro desse contexto, que é totalmente diferente daquele formato tradicional que a gente muitas vezes fala da psicologia, que é esse formato da clínica, do consultório, ele vai para além, né, desse espaço enquadrado, né, de horário marcado. É um profissional que está ali de uma forma totalmente diferente, convivendo muitas vezes com aquela criança, adolescente, precisando fazer um trabalho bastante diferenciado. Eu falo que é de orientação, suporte psicológico, onde você abre a porta, você está vendo a criança acordar, vendo a criança se alimentar naquela mesa, às vezes se alimentando junto com ela, e muitas vezes as nossas intervenções vão no cotidiano, no dia a dia. Então, o trabalho do psicólogo dentro desse contexto é até atravessar a história, porque a gente tem uma história longa com relação às crianças e adolescentes acolhidos, onde a gente tem ali próximo, né, ali logo na época da colonização do Brasil, a gente tem uma história de massacre cultural, né? E aí a gente tem uma chegada, né, de uma questão que não existia entre os indígenas, que era a cultura do abandono. E aí essa cultura foi se propagando e tomando parte desse espaço do Brasil, da cultura, desses povos que se misturaram e tão presentes ainda quando a gente pensa no serviço de acolhimento. Nós estamos em 2023 e essa história de olhar para o outro, para a criança, para o adolescente como menor, como pequeno, impotente, muitas vezes vítima, né? E eu gosto de olhar para isso, para essa história e transpor, né? Ir além também no sentido de enxergar que sim, né? Essas crianças e adolescentes são vítimas, têm uma história de abandono, de invasão, de não só de abandono, a gente fala muito do abandono, mas acho que para além do abandono, a gente tem as violências, a gente tem a famosa negligência e tantas outras questões que fazem uma criança e adolescente com um serviço de acolhimento. Mas eu entendo que a gente precisa olhar para essa criança como potente, protagonista, autor da própria história. Então, quando a gente está trabalhando no serviço de acolhimento, a gente precisa muito olhar para a potência, porque o tempo todo a gente é chamado para a gente ficar num lugar de impotência, né? Então, isso acontece na rede, acontece com os profissionais dentro das equipes, enfim, né? Então acontece aí de uma forma geral. O Blair, que é um autor importante da psicologia social, fala que às vezes o serviço padece daquilo que ele busca trabalhar, daquilo que ele busca sanar, né? Que é, no caso, o abandono, as violências. E muitas vezes os acolhimentos, os serviços reproduzem essas violências, reproduzem os abandonos. Os serviços, os profissionais estão muito solitários, muitas vezes desistindo desse trabalho, porque ele é intenso, sem suporte muitas vezes. E aí o profissional precisa se fortalecer, se capacitar, se autoconhecer para poder construir coisas positivas, né? Construir perspectivas para esse trabalho realmente, né? Então, de uma forma geral, né, é isso. O trabalho do psicólogo passa através das histórias, no sentido de que a gente vai trabalhar
com essas idealizações, com essas ideias cristalizadas que se colocam nas relações dessa instituição, seja, né, pode ser que a gente tenha também serviços de acolhimento familiar, mas o serviço de acolhimento institucional traz mais ainda, porque é um ambiente coletivo, né, que aí a gente precisa trabalhar muito as potências, né. Então, de uma forma geral é isso, né, o quanto é importante a gente pensar que o psicólogo deve se fortalecer sempre na jornada. Bom, muitos estudos, né, existem hoje e sempre tivemos como Bowlby, Winnicott, né, autores aí da psicologia, para trazer um pouquinho da reflexão dos impactos, né, do acolhimento, das rupturas, né, com a família de origem, da criança que vem para o acolhimento, ela que está lá na sua casa e por uma situação de vulnerabilidade, ela acaba tendo que ser acolhida, ela acaba tendo que se separar da sua história temporariamente, que é o que que realmente se prevê que seja temporário, mas muitas vezes isso é muito mais do que provisório, do que temporário, às vezes é permanente, né? A legislação, infelizmente, ela existe, mas infelizmente não consegue se seguir todo esse protocolo, esse tempo, né? Muitas vezes se prolonga a presença da criança, do adolescente no serviço de acolhimento. Às vezes chega uma criança e ela vai se tornar um adolescente no serviço de acolhimento por várias questões, né? E essa ruptura com a família de origem, às vezes uma ruptura rápida, né? Um período de distanciamento rápido, mas muitas vezes é um distanciamento prolongado e às vezes definitivo, né? E aí tem as adoções, a criança que vai ser inserida numa família substituta, e aí a gente pensa quais os impactos que isso tem, né? São diversos. Então, assim, tá os autores aí, né, para falar, os autores que a gente estuda, que a gente se aprofunda, e aí, de fato, os impactos são devastadores, né? Então, a gente fala de questões de saúde mental bastante difíceis para uma criança que perde esses contatos, né? Muitas vezes as suas raízes ficam tão esquecidas, né? Que essa criança vai desenvolvendo sintomas, vai desenvolvendo consequências aí para toda uma vida, né? Então, assim, para a gente ter uma noção, eu acompanhei um caso de autismo, de TEA, né? Recentemente, e esse caso, né, houve uma ruptura com a família, foi necessário, e ainda essa criança estava aguardando e ficou mais de um ano aguardando uma família substituta. E quando essa família chega, a família nova, uma família de adoção, chega no acolhimento, se deparam, né, porque tinham escolhido o perfil de uma criança que poderia ter algum distúrbio, alguma deficiência, algum transtorno. E essa criança, quando a gente fala do autismo, já uma criança com autismo tem alguns atrasos, né, tem algumas dificuldades, e isso permite já uma série de trabalhos, né, multidisciplinar, interdisciplinar, para potencializar essa criança no seu desenvolvimento. E aí, quando você tem somado isso, né, uma questão aí de vulnerabilidade, isso se potencializa, se intensifica. E aí, quando essa família chega, essa criança não olha nos olhos, como a gente sabe, tem alguns autistas que têm dificuldade do contato visual, do contato social, e essa criança, a expectativa era que talvez, né, dessa família, que ela tivesse realmente condições de interação e tudo mais, e passado alguns meses desse contato com essa família nova, a gente consegue uma criança reestabelecendo vínculos, né? Reestabelecendo contatos, conseguindo se desenvolver, né? Então, sim, as rupturas causam muitos impactos, mas eu sempre enxergo as perspectivas, né? Que há possibilidades para essas crianças, elas não estão perdidas, né? Sem nenhuma luz. Eu acho que sempre há possibilidades, e quanto mais os profissionais psicólogos, né, tiverem disponíveis para ajudar nesse processo, eu acho que isso é fantástico, né? Então, crianças, sim, infelizmente, esse caso, felizmente, foi positivo, mas tem muitos casos em que a criança desenvolve alguns transtornos. O Winnicott traz isso, né? Por exemplo, a ruptura lá na época da guerra, né? Que houve a evacuação
e aí os pais se separavam das suas crianças por conta da guerra, as crianças desenvolviam várias questões emocionais. Dentre elas, a questão antissocial, né, que o Winnicott traz, a questão da privação, da delinquência, então ele traz isso de forma clara, entre outras questões que estão aí implicadas também. Bom, ao longo do meu trabalho em serviço de acolhimento, algo que me inquietava muito e que me trazia uma angústia danada eram as demandas, né? Então, assim, muitas demandas o tempo todo, ainda mais para o psicólogo, né? A gente fica num lugar interessante, né? Daquele que vai solucionar muitas coisas, que vai trazer uma solução mágica para os problemas, que vai permitir que as coisas, de repente, que estão caóticas, se organizem rapidamente. E a gente recebe muito essa carga, né? Essa energia, essas demandas, né? E aí, algo que me sempre trouxe essa inquietação foi o número, né, de questões, né? Tanto com os acolhidos, com as famílias, com o judiciário, que a gente tinha que produzir muitos documentos, né, relatórios, contato com a rede. Então, cada caso tinha uma rede, a gente tinha que fazer contato com profissionais diferentes o tempo todo. Então, tudo isso trazia muita sobrecarga emocional. E aí eu fui organizando esse trabalho no sentido de construir aí 5 pilares para que eu pudesse realmente estruturar esse trabalho, né? Quase que colocar ali dentro de algumas caixinhas, né? Claro que não ficasse engessado, mas que organizasse essas demandas. E aí foi que eu criei os 5 pilares. Então, para atuar nessa área, eu sempre gosto de falar desses 5 pontos, desses 5 eixos, desses 5 pilares. O primeiro deles eu sempre penso na família, né? Então a família da criança no território, na região dessa criança, onde ela estava inserida. Então olhar para essa história de vida, as histórias se repetem muito, né? A gente tem ciclos de violência e de outras questões de abandono que se perpetuam pelas gerações. Quando a gente consegue trabalhar isso, olhar para isso organiza também e dá norte para que a gente possa trabalhar com a criança e com o adolescente no acolhimento. O segundo eixo eu sempre falo que é o nosso principal foco, que são as crianças e os adolescentes. Né? Trazer essa criança, esse adolescente, a sua individualidade, a sua singularidade. Né? Eles são singulares, não são iguais aos outros, têm as suas questões peculiares, então a gente precisa olhar para a criança e para o adolescente, para o seu desenvolvimento, para suas construções pessoais, para suas perspectivas, né? Eu gosto muito de pensar nos 3 tempos. O passado, que seria a sua história de vida, o presente, que é o momento que ele está no acolhimento, e o futuro, que são as perspectivas que ele tem para esse mundo que vem, que vai chegando. E aí o terceiro pilar, eu gosto de pensar na comunidade, como está lá no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a importância de a gente trabalhar não só a convivência familiar, mas a convivência comunitária. E aí a comunitária no sentido de que não só as relações novas que essa criança vai fazer no serviço de acolhimento, mas também as relações estabelecidas antes do acolhimento, na sua comunidade de origem, no seu território. Então eu entendo que é bem importante que a comunidade, né, o acesso ao mundo, que a gente possa resgatar as referências e construir novas referências com voluntários, com pessoas da comunidade, né, que estão em torno do serviço de acolhimento, e também o acesso cultural, o acesso ao mundo, né? Freud já falava tanto sobre essa questão da cultura, quanto é importante criança, eu falo que é descortinar, né, o mundo, poder enxergar as possibilidades que o mundo oferece, né? Então, acessar uma exposição, ir no parque, ter contato com a natureza, fazer coisas com esse universo, ajuda essa criança também na sua saúde mental, na sua saúde física. E aí tem a questão, no quarto pilar, a questão da equipe. Todo o serviço de acolhimento tem uma equipe, seja serviço de acolhimento familiar ou institucional. E essa equipe, ela precisa estar integrada, alinhada. E o psicólogo pode ser um facilitador, né, dos olhares, das posturas, né? Não aquele que soluciona todas as questões, mas aquele que ajuda a refletir junto, a trazer um pouco mais do mundo interno do que só o mundo externo. Às vezes as relações
e os atendimentos e as intervenções ficam num caráter mais superficial. E como é importante que o psicólogo traga essa profundidade do olhar, né? Não é só a margem, a gente precisa ir um pouco mais além. E os cuidadores, educadores sociais que estão dentro dos serviços de acolhimento são os profissionais aí que precisam muito do suporte do psicólogo. Então não há como a gente fazer um trabalho com criança e adolescente sem pensar nessas referências que ele tem dentro do serviço, né? Então esses profissionais precisam ser capacitados, precisam ser ouvidos, né? Precisam ter uma escuta do psicólogo para que eles se ressignifiquem até as suas próprias histórias e consigam oferecer cuidado e proteção de uma forma mais adequada. E aí a gente tem o último pilar, não menos importante, que é o trabalho em rede, né? Essa articulação, que a gente possa sair do nosso espaço e ir até o espaço do outro, né? Daquele psicólogo que trabalha no CREAS, daquele assistente social que está no judiciário, essa interlocução, essa interdependência, né, entre os serviços é fundamental, é necessária e permite que a gente consiga, né, permite essa inter-relação entre os profissionais dos serviços, permite uma evolução mais eficiente do caso. Então, serviços que ficam distantes acabam dificultando o desenvolvimento do trabalho com a criança e com o adolescente. Aí, falar um pouquinho da minha experiência do Práticas em Acolhimento, que vem aí alcançando espaços pelo Brasil, né? Então, profissionais que se sentem sozinhos, profissionais que se sentem sem suporte, porque muitas vezes esse é o sentimento do profissional, né? Ainda mais com tantas demandas que eu contei no começo, né? Quando eu organizo isso em pilares, muda as demandas? Não muda, né? Mas organiza, estrutura, e é isso que eu faço no Práticas de Acolhimento com esses profissionais. Eles chegam, às vezes, até fragmentados, desorganizados, com tantas questões para trabalhar, e de repente, quando a gente estrutura, né? Olha aqui, vamos olhar para a família, quais as estratégias, né? Com a criança, quais as intervenções, né? Com a comunidade, quais as possibilidades que a gente tem, né? Com a equipe, o que está precisando trabalhar, que está faltando, e muitas vezes aquilo interfere, né, na criança, por exemplo, um coordenador mais autoritário, né, dificulta, as crianças percebem o movimento, com os pais, né, percebe quando os pais não estão alinhados, a criança também percebe quando a instituição não está alinhada, não está falando a mesma língua. E assim também com a rede, né, se a gente tem profissionais distantes, a gente também não consegue fazer um trabalho com resultado. Então, esses profissionais chegam contando inúmeras questões para mim, né? Desde, por exemplo, serviços, profissionais contando que existem serviços fechados, como nas instituições totais, lá de 1900 e bolinha, né? Quando a gente tinha, às vezes nem 1900, né? 1700 e tudo mais, quando ainda existia aquelas instituições totais, fechadas, onde as crianças ficavam até os 18 anos e não saíam para absolutamente nada. Quando elas saíam com 18 anos, elas não sabiam nem quem elas eram, quem era esse mundo. Então, ainda tem em 2023 serviços de acolhimento com essa postura, totalmente distantes da legislação, do que fala no ECA, totalmente, né, distantes da proteção e do cuidado, violando os direitos dessas crianças, né? A gente tem isso ainda. E assim, profissionais que desistem. Então, muitos psicólogos que trabalham nessa área desistem dessa área, né? Então, assim, você pega profissionais trabalhando 3 meses e desiste. 1 ano, às vezes no máximo, estão, assim, doentes também. Por quê? Porque eu falo do tripé, né? Que é fundamental dentro do Práticas, eu falo disso. O estudo, a psicoterapia e a supervisão. Sempre, a gente fala muito isso na clínica, né? Mas isso vale para todas as outras áreas. E o quão é importante que a gente faça, né? Um olhar para si mesmo dentro da nossa psicoterapia, que a gente faça, tenha um espaço de trocas com o profissional, com experiência, que possa trazer uma organização para aquele estado caótico que a gente vive nesse contexto, e que a gente possa estudar, se aprofundar e usar o que a gente já tem
nas bibliografias, nos livros, nos artigos, para trazer potência para a nossa atuação profissional. Então, assim, o que eu posso dizer, né, em relação ao trabalho do psicólogo nesse contexto, é desafiador? Sem dúvida nenhuma. Mas existem muitas possibilidades. Eu acompanhei muitos casos de crianças que não chegavam à sua potência e eles começaram a enxergar. Né? Adolescentes que eu tenho até hoje contato, que me ligam e dizem: tia, estou fazendo faculdade, né? Eu estou estudando, eu estou formando minha família. Casos que você fala, não, aquela criança que quebra tudo, que estraga, que bate no colega, hoje fazendo, por exemplo, direito, quase se formando, e vai garantir o direito de outras crianças e adolescentes. Então, eu falo que são sementes, né? O Práticas trabalha muito com a questão da semente que foi plantada e quanto ela precisa ser regada, cuidada, nutrida, para que a gente possa ter os resultados, os frutos, né? Florescer e frutificar. Então, esse é o grande trabalho do psicólogo. E além desse contexto social difícil e desafiador, enxergar as possibilidades, né? Trazendo para si a responsabilidade que só cabe a ele, não a responsabilidade toda, porque senão vai ficar sobrecarregado mesmo. Então é isso que eu queria compartilhar, né, com vocês, a importância que tem, o meu amor por essa área, né, porque é real. Então, dizer o quanto que eu enxergo de perspectivas, né, toda vez que eu falo em supervisão, em mentoria, em grupo de estudos, em capacitação, eu levo essa semente, né, de que sempre é possível. E possível com muita técnica, estratégia e resultados, sem dúvida nenhuma, que a gente vai conquistando.